Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, nesse culto, dia de domingo. E também no último culto de missões desse ano. Para mim é um privilégio estar aqui, falando um pouco da palavra do Senhor. O Reni iria falar também, mas ele ainda está vendo se o vídeo vai dar certo. Então eu vou adiantando. Então, meus queridos irmãos, hoje é culto de missão. E eu acredito que hoje a gente tem uma grande responsabilidade de entender e de refletir qual é o nosso papel na missão que Deus nos concedeu. E nesta noite eu queria trazer uma palavra para você sobre chamado. Mas antes de entrar nessa palavra, eu gostaria de ler com você no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 14. A partir do versículo de número 14, que diz assim, o título desse texto diz, a parábola dos talentos, diz assim, pois será como o homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então ele partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com ele. Aproximando o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido apenas 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o teu talento na terra. Aqui está o que é teu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tire dele o talento e dê ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu queria conversar com você nesta noite, e queria trazer uma reflexão para você nesta noite, baseado na seguinte palavra:
obedecendo ao chamado de Deus. Mas antes de entrar nessa palavra, eu queria que você entendesse duas coisas que é importante para que você entenda a palavra que eu vou falar nesta noite. Você sabe o que significa propósito e chamado? Você já sabe, você tem a convicção qual é o seu propósito aqui na terra? Você sabe para que Deus, qual é o propósito de Deus para você aqui na terra? Porque se você não sabe, irmãos, a partir de hoje você tem que sair nesta noite com a convicção de qual é o seu propósito aqui na terra. Propósito, meus irmãos, tem a ver com o que você nasceu para ser. Você sabia que a gente nasceu para ser algo? A gente nasceu, irmãos, para ser algo. A gente não nasceu, eu sou professora, mas eu não nasci. O propósito de Deus na minha vida não é que eu seja professora. Não é que você seja um comerciante, não é que você seja um pastor. O propósito de Deus na vida da humanidade, quando Deus criou o homem com um propósito para que o homem o glorificasse. E para que o homem seguisse a sua vontade. E esse propósito é para todos. Deus chamou o homem e o propósito dele é que todos os homens o glorifiquem e sigam a sua vontade. Então, quando alguém perguntar para você qual é o seu propósito aqui na terra é glorificar a Deus e seguir a vontade dele. Todas as pessoas que fogem desse propósito, irmãos, começam a ter problemas. As pessoas lá do mundo, elas vivem num vazio existencial porque elas não seguem esse propósito de Deus para a vida delas. E todas as vezes que nós nos desviamos desse propósito, a gente também começa a perder o sentido da vida. Porque o nosso principal propósito é esse. Aí você pode me dizer, irmã, e chamado? O que é o chamado? O que é o chamado? Chamado, irmãos, é algo específico que Deus, Ele te chama para ajudar outras pessoas. Diante do propósito que Ele tem na tua vida, Ele te chamou para algo específico aqui na terra. E infelizmente, irmãos, tem pessoas que já entenderam qual é o seu chamado aqui na terra. Já entenderam o que especificamente Deus quer que elas façam. Mas existem pessoas que ainda estão perdidos, estão dentro da igreja, estão aqui, mas não sabem exatamente qual é o chamado de Deus para a sua vida. E hoje eu te convido a você refletir sobre isso. Será que você já sabe qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Se você não sabe, a partir de hoje, comece a pedir a Deus todos os dias para que Ele te revele qual é o chamado dEle para a tua vida. Porque todos têm, irmãos. O pastor, ele leu uma palavra nesta noite que fala sobre o chamado universal. Deus, Ele chamou a todos para algo em especial. Deus chamou a todos e disse, Jesus, Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o chamado universal, é a grande comissão que Deus reservou para a igreja. Pregar o evangelho, irmãos, não é um chamado para uma pessoa. Pregar o evangelho e testemunhar de Jesus não é um chamado para o irmão Jaclé apenas, para o irmão Jean, ou para o pastor, ou para mim, ou para outra pessoa. Não, irmão. Pregar o evangelho é um chamado geral para a igreja.
E se você não está cumprindo esse chamado, você está em falta diante de Deus. E dentro dessa grande comissão que Deus te chamou para você pregar o Evangelho, Ele distribuiu talentos, dons, Ele distribuiu habilidades. Todo mundo aqui, irmãos, tem alguma habilidade. Todos têm, sem exceção. Deus, Ele te entregou dons e te entregou habilidades. E aquilo que Ele te entregou, um dia Ele vai cobrar. E aqui eu entro nesse texto que eu li nesta noite. Jesus, Ele tinha várias maneiras de explicar para as pessoas as coisas. E Ele sempre gostava de explicar através de ilustrações. Porque as pessoas entendem melhor quando a gente explica por ilustrações. E Jesus disse assim, preste bem atenção. Jesus disse assim, um certo homem, ele tinha talentos. Talentos naquela época, irmãos, era dinheiro. E ele fez uma viagem. E ele chamou os seus servos. E a um, ele deu quantos talentos? 5. A outro ele deu 2. E a outro ele deu. Porque Jesus falou isso e porque ele deixou claro que aquele Senhor distribuiu os talentos de acordo com o quê? Com a capacidade de cada um. Aqui eu entendo, irmãos, que Jesus queria mostrar para a gente que no reino dele, ele também distribui algumas habilidades e alguns dons, de acordo com a capacidade de cada um. Vai ter algumas pessoas que vão receber mais, mas também vão ser cobradas mais. Mas vai ter pessoas que vai receber mas também vai ser cobrado pelaquele A Bíblia diz que o Senhor viajou. E eles ficaram responsáveis em quê? Em apenas guardar? Era esse o propósito? Apenas guardar aquele talento? Ficar olhando para ele? Não, irmãos. O propósito daquele Senhor, quando deu aqueles talentos para aqueles trabalhadores, era o quê? Que eles pegassem aqueles talentos e frutificassem. Que eles negociassem e frutificassem. E todos eles tiveram o mesmo tempo para frutificar. Todos eles, aquele Senhor deu um tempo para que eles frutificassem com aqueles talentos. E Jesus continuou a história. E ele disse, passado algum tempo, aquele Senhor voltou. Passado algum tempo. Você consegue perceber alguma semelhança com a sua vida e com o que você vai ser cobrado? Passado algum tempo, foi dado, foi distribuído, mas passou-se um tempo. E aquele Senhor, ele voltou. E ele chamou aqueles servos. E ele perguntou a cada um que foi feito com aquilo que ele tinha dado. Aquele que ele tinha dado 5. Negociar com 5, eu acredito que é mais difícil do que negociar com 1, não é não? Você multiplicar 5 é mais difícil do que multiplicar 1. Mas aquele que recebeu 5, multiplicou. E aquele Senhor disse, servo bom e servo fiel. Eu te dei pouco e mesmo assim você multiplicou. Aí veio o que recebeu 2, para se apresentar diante do Senhor. 2 parece pouco, né?
Mas aquele que recebeu 2 também tinha multiplicado aquele talento. E ele disse a mesma coisa: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas chegou aquele que recebeu apenas 1. E olha a desculpa que ele deu. Meu Senhor, eu estou aqui com um talento que o Senhor me deu. Está aqui, eu não fiz nada com ele, eu não perdi, viu? Eu não perdi. Do jeito que o Senhor me deu, está aqui. Eu não fiz nada com ele porque eu tive medo. Eu tive medo de negociar com esse talento e perder. Eu tive receio de trabalhar com esse talento. E eu acho que aquele servo deve ter pensado: eu acho que o Senhor não vai achar ruim porque eu não negociei com o talento. Mas sabe o que foi que aquele Senhor disse? É forte o que aquele Senhor disse para aquele servo que só tinha 1. E o único que ele tinha, ele foi lá e cavou, e enterrou, e não frutificou. Olha só o que aquele Senhor disse. Parece muito rígido, né, esse Senhor? Servo mau e preguiçoso. Olha só como aquele Senhor se referiu àquele servo que foi lá e cavou, e escondeu a única coisa, o único talento que o seu Senhor tinha lhe dado. Chamou aquele servo um servo mau e preguiçoso. Porque a única coisa que ele tinha era trabalhar com aquele talento, e ele foi lá por medo, por preguiça, por acomodação, foi lá e enterrou. E olha só mais, irmãos, aquele Senhor só não disse isso não. Ele disse assim: portanto, tire dele o talento, porque ele não merece ficar com o talento, porque aquele que não frutifica com aquilo que Deus dá, não merece estar com aquilo que Deus deu. Então, cuidado com aquilo que Deus lhe deu. E Deus deu a todos que estão aqui alguma coisa. Alguns Ele deu várias coisas para tomar conta no seu reino. Mas alguns Ele deu apenas 1. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai requerer esse 1 que Ele lhe deu. E se você tiver enterrado, se você não tiver frutificado, não ache que Ele vai passar a mão na sua cabeça, porque esse Senhor, Ele disse servo mau e preguiçoso. Tire dele e dê àquele que conseguiu mais. Porque até aquele, portanto, tire dele o talento e dê a quem tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que não frutificam com aquilo que Deus dá, irmãos, Ele tira e dá para aquele que conseguiu 10. Parece injusto, né? Aquela pessoa frutificou e já está com 10. E ainda receber mais, mas é assim que acontece. Ele tira daquele que não soube dar valor e dá para aquele que sabe dar valor. Precisamos, irmãos, ter cuidado para não desprezar aquilo que Deus nos dá. Eu não sei se você lembra de Sansão, que Deus chamou Sansão, tinha uma obra específica com Sansão, e Sansão desprezou essa obra, desprezou esse chamado. E você sabe como foi o término da vida de Sansão?
Sansão terminou seus dias cego. Se não fosse a misericórdia de Deus, que no último instante lá, Sansão humilhado lá pelos filisteus, porque não deu valor ao chamado de Deus na vida dele, o último pedido de Sansão foi: Deus, me usa mais uma vez, só mais uma vez. E ele segurou nas hastes lá dos pilares do templo, e naquele momento Deus teve misericórdia dele, usou ele pela última vez, e ele conseguiu ter a força, matou aqueles filisteus, mas também morreu. O destino de Sansão poderia ser outro? Poderia, mas ele escolheu aquele destino para ele quando desprezou o chamado de Deus na vida dele. Então o culto de hoje é um culto de missões, em que vocês passaram o ano todo se dedicando a missões. E nesta noite eu só quero que você entenda que todos vocês, que eu, que Renner, que todo mundo aqui tem algo de Deus, que Deus entregou e Ele quer que você frutifique. Mesmo que você ache que é pequeno, muito pequeno, mas lembre da parábola dos 10 talentos. Mesmo que você só tenha uma única coisa, frutifique com essa única coisa que Deus lhe deu. E essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Frutifique com o que Deus lhe deu. E quanto mais a gente frutifica, irmãos, mais Deus nos abençoa. E quanto mais a gente faz, mais Deus, para a sua obra, mais Deus nos abençoa. E quanto mais a gente semeia, mais Deus nos abençoa. Então que você vá para sua casa e que no ano de 2025, e eu estou falando não só com os irmãos, mas comigo também, que o ano de 2025 seja um ano diferente para a sua vida. E se você está com dificuldade de reconhecer qual é o chamado de Deus na sua vida, especificamente o que Deus quer que você realize na obra dele, peça a Ele. Ele vai te mostrar. Ele mostra a todo mundo, porque Ele não vai te mostrar. Busque isso com veemência. Deus, eu quero entender o que tu queres que eu faça na tua obra. E obedeça integralmente quando Ele te falar. Nem se desvie para um lado, nem se desvie para o outro. Porque o que Ele te der, pode ter certeza que Ele vai cobrar depois.